Afinal de contas, o que faz um pássaro voar? Será que é um par de asas? Ou será que é a sua coragem? Bom dia, memorável. Qual que é a sua resposta para essa pergunta? Afinal de contas, o que faz um pássaro voar? Um par de asas ou a coragem? Esses dias atrás eu estava aqui observando e vigiando um ninho de sabiá, porque eles sempre fazem em lugares perigosos. E aí o que acontece? Quando os filhotes tomam coragem de pular do ninho, eu tenho ali mais duas pecinhas que também fica por ali vigiando. É a Pandora e o Beethoven, meus cachorros, né? Então, ali, a partir do momento que eles nascem ali, eu começo a vigiar para ficar atento e salvar os bichinhos antes que eles caiam e meus cachorros peguem. Sendo assim, quando eles estão próximos de voar, eu vejo que eles estão preparando ali. Geralmente eu coloco eles numa gaiola e deixo eles ali por mais uma semana e vou tratando. Aí o pai com a mãe vem, vai tratando também. E aí eu vou e solto num terreno aqui um pouco mais afastado. Tem até um vídeo meu no Instagram de alguns meses atrás aí, se você for lá ver o meu Instagram, onde eu mostrei 2 sabiás e depois eu mostrei soltando eles. Mas enfim, eu estava observando esses 3 filhotinhos aí, né? E sempre tem um que é mais corajoso. E aí eu percebo ali, ele começa a olhar um pouco mais pros pais voando, começa a querer avançar um pouco mais, estufa o peitinho, olha pra frente, ele já mostra ali que tá quase adquirindo coragem, começa a andar mais, e aí eu vejo essas ações. Porém, da última vez eu vi, mas eu demorei um pouco para ir lá e agir, né? Tirar eles do ninho. Então, sumiu. Eu até tinha percebido, mas falei, depois eu ponho eles. Aí, de repente, eu vi que só tinha 2. Aí eu chamei minha mãe, chamei minha filha, a gente começou a procurar aqui. Fui ver se não tava já com os cachorros. Olhei, aparentemente nada, né? E aí, depois que o primeiro tomou coragem, pulou, de repente veio o segundo, veio o terceiro, aí a gente correu, pegou, pôs na gaiola, ali, ok. Aí comecei a tratar, o pai veio a tratar. Se você viu o vídeo aí no Instagram, era bem legal até. Eu colocava a banana ali por perto, né, os pedacinhos, os pais vinham, pegava a banana, comia já, né, e dava um pouquinho pros filhotinhos, pelo vão da gaiola. Eu acho a criação é impressionante, né? E aí, talvez vocês devem até estar se perguntando aí, mas e o terceiro filhote? Morreu, nada mesmo, achou, e aí? Infelizmente a sua coragem naquele momento contribuiu para que ele tivesse uma segunda oportunidade. Isso mesmo, eu quis dizer, felizmente ele teve uma segunda oportunidade. Quando ele tentou voar ali, ele pulou e caiu dentro de um monte de sacolas ali de supermercado que ficava ali pendurado, sabe? E aí, ninguém achou. Demorei um tanto bom pra achar o danadinho. Aí, quando eu achei, coloquei ele ali, né, na gaiolinha, os 3. Cuidei ali por uma semana e depois eu soltei num lugar mais afastado. Mas o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo trazer com essa história, com essa nossa reflexão de hoje? Asas ou coragem? Não estamos mais no mês da coragem, porém estamos no mês do próximo nível. E eu acredito que você irá concordar que muitas vezes para avançarmos precisamos de coragem, pois muitas vezes o próximo nível ele ainda é desconhecido. E muitos de nós acabamos por ficarmos com medo do desconhecido, algo natural. Está tudo bem ter medo, lembra? Muitas vezes o medo nos protege e tá tudo certo. Passarinho que tem medo de cachorro, de gato, fica mais esperto. O que não tem medo acaba sendo presa fácil.
Mas hoje aqui, essa não é necessariamente a questão. A questão é asas ou coragem? E essa pergunta aí, ela nos leva a refletir sobre o que nos impulsiona para o próximo nível, para a vida memorável que tanto almejamos, para a superação, para seguir em frente apesar dos medos, dos problemas, dos desafios. Você sabe? Saberia me dizer exatamente o que te impulsiona? O que faz o seu coração bater mais forte? O seu porquê, os seus porquês? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou me exercitar? Por que eu vou me alimentar mais saudável? Por que eu vou responder a esse insulto de maneira educada? Ou por que eu não vou responder a esse insulto? Por que eu vou sair para trabalhar hoje? Por que eu vou me relacionar agora? Por que eu não vou me relacionar agora? Por que eu vou fazer esse curso? Por que eu vou ler esse livro? Por que eu vou escutar esse áudio? Por que eu vou escutar esse Alexandre falando aqui por mais de 20 minutos? Por que eu vou continuar aqui no Acalme Seu Coração? Por que eu vou entrar no Acalme Seu Coração? Por que eu vou sair do Acalme Seu Coração? Por quê? Por quê? Por quê? Porquês? A vida é uma infinidade de porquês. E quando usamos as perguntas, sejam elas quais forem, com sabedoria, aprendemos e compreendemos o que nos impulsiona, o que nos motiva, o que nos leva a avançar, apesar dos poréns e das adversidades. Comunicação é tudo. Tanto quanto estamos falando sobre comunicação com outros, e mesmo quando estamos falando sobre a comunicação com a gente, conosco. Você tem as respostas para os seus porquês? Como eu já falei, as respostas podem mudar para alguns porquês. Porém, algumas perguntas permanecerão ou permanecem as mesmas. E muitas vezes as perguntas são mais importantes do que as respostas. Talvez a sua resposta à pergunta por que comer mais saudável? Por que eu vou comer mais saudável? Quando você tinha lá os seus 14, 15 anos, era diferente da resposta que você tem hoje. Talvez a resposta sobre o trabalho, sobre o que você gostaria de realizar, seja diferente hoje da sua versão adolescente. Percebeu como nós mudamos e nossas respostas, consequentemente, mudam também? Sendo assim, ao compararmos o passarinho voando com a coragem, podemos compreender que, assim como o pássaro, ele precisa de suas asas para poder voar, nós também precisamos de habilidades e recursos para enfrentar os desafios e as adversidades da vida. No entanto, a coragem desempenha um papel igualmente e extremamente importante. De certa forma, as asas do pássaro, elas representam as nossas habilidades, os nossos talentos, os nossos recursos que fomos adquirindo ao longo, no decorrer de nossas vidas. Essas habilidades, elas podem incluir conhecimento, experiência, apoio social e até mesmo recursos materiais. Aprimoramento do conhecimento. Assim como as asas, elas dão ao pássaro a capacidade física de voar, as nossas habilidades nos fornecem as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios que encontramos. Ou seja, nos dão uma maior capacidade emocional, mental, intelectual de avançarmos. E quando as nossas habilidades aumentam, nosso nível de coragem, consequentemente, aumentam juntos. Por exemplo, se você não sabe nadar, teria coragem de pular em uma piscina olímpica, por exemplo, em uma piscina funda? Já se você sabe, ou se é uma pessoa que sabe, pula
tranquilo, de boinha, sem grandes receios. E se você parar para observar, muitas vezes, essa pessoa nem precisa mais de coragem, porque isso se tornou algo natural, algo tranquilo. Igual o passarinho, de começo talvez ele precise adquirir coragem para pular do ninho, para tentar alçar, né, seu voo. Mas depois de várias vezes voando, isso vai ficar fácil, vai ficar natural, vai ser muito mais tranquilo. Entendemos assim que a coragem ela representa a nossa disposição emocional para enfrentar o desconhecido, superar o medo e seguir em frente, apesar das incertezas, dos medos, problemas, dúvidas, entre outros fatores que poderiam aí ou podem, no caso, nos paralisar. Assim como o pássaro, ele precisa de coragem para se lançar no ar e para voar para longe do conforto, da segurança e do ninho, né? Nós também precisamos de coragem para sair da nossa zona de conforto, enfrentar os nossos medos e perseguir os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos. Se o passarinho ali não tiver coragem de experimentar alçar voo, a coisa vai acabar ficando feia para ele. Imagine ali os 3 sabiás adultos em um pequeno ninho, porque ficaram com medo de usar as suas asas e voar. Se eles tivessem essa atitude de não experimentar alçar voo, ter asas não faria a menor diferença para eles. Porque que de certa forma nossas habilidades elas vão melhorando conforme nós vamos avançando, experimentando, fazendo mais, um pouco mais, repetindo um pouco mais. E aquele novo conhecimento e procedimento que tanto repetirmos pode vir a se tornar uma habilidade. A mãe da retenção é a repetição. E quanto mais repetimos algo, melhor ficamos naquilo que estamos fazendo com uma determinada frequência, com tamanha frequência. Então, a mãe da retenção é a repetição. No caso, o passarinho ali, ele começa com voos curtos. Às vezes ele nem voa de imediato, né? Conforme o passarinho que eu mencionei no começo. Ele tenta, aí ele pula e ele cai ali do ninho. E aí, vamos dizer aquele passarinho que caiu do ninho, aí ele vai tentando, voa um pouco mais, aí voa um pouco mais, de repente ele consegue subir num galinho, aí ele consegue ir para a árvore, aí ele voa alguns metros, aí ele voa de uma árvore para outra, aí ele vai aprimorando cada dia, cada tentativa a sua habilidade. E, consequentemente, ele vai voando cada vez mais longe, até que aquela habilidade de voar se torne parte dele. Um pássaro, a parte de um pássaro, quando nós falamos sobre um pássaro, nós já pensamos voar. Por exemplo, se nós estivermos na rua, andando, caminhando, aí uma pessoa pega assim, nossa, olha aquele passarinho. É bem provável que a gente já vai olhar para a árvore, já vai olhar para o ar, não é verdade? Claro, eles vêm também, eles pousam aí no chão também. Mas percebeu? Quando nós pensamos em pássaros, a gente sempre pensa em asas, é algo assim já natural, né? De maneira similar, podemos citar nós, hoje. Hoje andar, caminhar, correr é algo natural para nós. Voar é simples para os pássaros. E é bem provável que a grande maioria de nós tivemos nossos tombinhos, caímos, até aprendermos a andar sozinhos e com maior facilidade, não é verdade? Precisamos ali da ajuda, do apoio do pai, da mãe, de alguém. E hoje nós caminhamos, por se dizer, sozinhos, tranquilos. Então a gente consegue compreender assim que a vida memorável, o sucesso, lembrando que o sucesso é relativo, e também a superação de desafios em nossas vidas, muitas vezes elas exigem uma combinação de habilidade
e coragem. Olha bem, combinação de coragem e habilidades. Enquanto as habilidades nos dão as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios de forma prática e sábia, a coragem ela nos dá a determinação e a força emocional para seguir em frente, mesmo quando as coisas parecerem muito difíceis. Assim como o pássaro precisa tanto de suas asas quanto de coragem para voar, nós também precisamos de uma combinação de habilidades e coragem para alcançar, por assim dizer, o nosso voo, os nossos objetivos, as metas, os sonhos. E também alcançar novas alturas em nossa vida. Avançar para o próximo nível da nossa vida memorável. Porque, como bem sabemos, lembra que eu falei ali de algumas ações que aquele passarinho que pulou primeiro, ele começou a ter? Ele começou a mudar a postura em relação ao ninho que se encontrava, começou a ficar incomodado, já estava inquieto, começava a caminhar, o peitinho dele já estava mais estufado. Ele estava mostrando ali que mais cedo ou mais tarde ele iria ter a coragem suficiente para avançar, para pular do ninho, para tentar alçar voo. Ou seja, a postura vem antes do resultado. A postura sempre vem antes do resultado. Por isso, foca na sua postura memorável, é pra cima. A postura vem antes do resultado. Às vezes a pessoa quer ali, vamos falar de emagrecimento, a pessoa tá querendo emagrecer, ter um corpo melhor, um corpo mais esbelto, uma saúde melhor, ser mais disposta, mas tá acima do peso. Mas e a postura? O que ela tá fazendo? Tá indo na academia? Tá treinando? Tá fazendo uma caminhada? Tá fazendo uma atividade física? Tá procurando se alimentar mais saudável, tá bebendo bastante água durante o dia, ela já tem a postura. O resultado é consequência inevitável. Percebeu? A postura vem antes. A postura vem antes. E antes da postura ainda vem o quê? A decisão. Percebeu, decidiu, agiu. Percebeu, decidiu, agiu. A postura sempre vai vir antes do resultado. Lembre-se que tanto as asas como a coragem é indissociável um do outro. Sem asas, não voamos. Sem coragem, nossas asas são apenas adornos. Percebeu? O pássaro pode ter asas, mas se ele não tiver coragem suficiente para voar, as asas serão apenas adornos. E se você tivesse um par de asas aí e não voasse, adornos. Voar e voar alto, pleno, requer um impulso baseado no amor próprio, que só os grandes corajosos na arte de viver conseguem realizar. E cá entre nós, tivemos um mês inteirinho apenas falando sobre coragem. Coragem, coragem, coragem. Apenas te impulsionando. E você percebeu aqui essa frase? Um impulso baseado no amor próprio que só os grandes corajosos na arte de viver conseguem realizar. E aí? Você é um grande corajoso na arte de viver? Ou quando se fala sobre viver, sobre usufruir, vivenciar a vida, você acaba ficando ali encolhido, encolhida? E aí? O que está decidido, o que está decidida a fazer com as percepções que teve hoje, que acabou de ter após escutar esse áudio? Vai voar e avançar? Ou vai permanecer no ninho? Ou, no caso, no mesmo lugar? Não permita que as suas asas sejam apenas lindos adornos. Use-as com sabedoria e com coragem. Agora sim, vai pra vida. Vai lá criar lindas e belas memórias. Vai com amor, vai com paixão, vai com entusiasmo e coragem suficiente para voar
para voar para o próximo nível da sua vida memorável. Um beijo no seu coração e até o próximo impulso.